Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo bíblico. 5 coisas que um desigrejado não pode fazer. Desigrejado é um título dado àquela pessoa que não é membro de nenhuma igreja. Na verdade, igreja, somos nós, né? A palavra igreja na Bíblia nunca foi usada para se referir a templos ou denominações religiosas, porque isso nem ao menos foi citado, mas é o título dado para identificar as pessoas que não frequentam, não são membros de nenhuma igreja. Muitos têm dúvidas se é preciso pertencer a uma igreja para ser salvo. Na verdade, para ser salvo é preciso renunciar seus pecados e viver de acordo com a palavra de Deus. Se a pessoa estiver em pecado, pode pertencer à igreja que ela quiser, que isso não vai contribuir em nada para a sua salvação. Mas de qualquer forma, congregar é bíblico. Então vamos às 5 coisas que um desigrejado não é possível fazer. Vamos à primeira. O que ele tem que fazer é congregar. O princípio de congregar é bíblico. Não significa que deva ser debaixo de uma placa denominacional, mas pode ser dentro de uma casa, em família, com os vizinhos. Vamos ler Hebreus 10, verso 25, na tradução NVI, que fica mais claro a interpretação. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Reunir aqui como igreja. Aqui é eclésia, né, no original, quer dizer pessoas, congregar, reunir. A igreja primitiva se reunia tanto no templo como depois que o templo foi destruído. Lá em Atos capítulo 2 diz que eles reuniam todos os dias no templo. E mesmo depois que o templo foi destruído, os cristãos primitivos, eles se reuniam para cultuar a Deus. Então a igreja primitiva se reunia, e também em toda a era apostólica. Agora o segundo, o que uma pessoa não vai conseguir fazer se ela não se congregar, é batizar. Não teria condições de se batizar, pois os batismos hoje são feitos em grupos em igrejas. Nesse caso, a pessoa teria que pedir para que alguém a batizasse. O batismo não precisa ser realizado por um pastor, como alguns pensam. Algumas igrejas dizem que somente o pastor pode batizar, que é para controlar a pessoa. Paulo realizou batismos e Paulo não era pastor. Paulo era apóstolo. Pedro batizou as pessoas na casa de Cornélio e ele era presbítero. E os demais? Paulo não era pastor. A Bíblia nunca citou que somente um pastor pode batizar. E algumas igrejas que eu conheço por aí dizem que só pastor pode, é para que a pessoa não vá para outra igreja onde quem batiza não é pastor, e nem também para que a pessoa se batize, né, até mesmo em casa, né, numa piscina, num tanque qualquer. E também pode batizar apenas uma pessoa só. Não é necessário ser coletivo. Veja o caso de Felipe, que batizou o eunuco. Não tinha ninguém ali, só os dois. O que faz o batismo valer é a intenção da pessoa que está sendo batizada, né? A pessoa tomou a decisão de seguir o evangelho, renunciar seus pecados. Isso que vai fazer valer o seu batismo, e não a pessoa que está batizando ela. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a intenção de quem está se batizando, a intenção de seguir o evangelho. Agora o próximo é a ceia. Não tem como tomar a ceia, pois a Bíblia cita a ceia entre os irmãos e não algo individual sozinho em sua casa.
e a pessoa não vai celebrar a sua própria ceia. É algo bem estranho. 1 Coríntios 11, Paulo celebrou a ceia em Corinto para a igreja reunida. Mas também pode ser feito em grupos dentro de casa ou qualquer outro lugar. Não importa a quantidade, né? Jesus disse, onde estiver 2 ou 3, em meu nome, ali estarei. Então, pode ser 500 pessoas ou pode ser meia dúzia, que o que vai fazer a ceia valer é a comunhão que a pessoa tem com Deus. Se não tiver comunhão, está perdendo todo o seu tempo. E também não precisa ser um pastor para celebrar a ceia. Algumas igrejas dizem que deve ser o pastor, mas na verdade é para controlar as pessoas. Paulo celebrou a ceia em Corinto e ele não era pastor. A minha mãe é de uma igreja bem conhecida no país inteiro, a cada esquina tem uma. Então me parece que foi na última ceia, era um dia de sábado. A ceia foi adiada para o domingo porque o pastor estava viajando. Mas lá tinha presbítero lá, tinha outros também, né? Tinha cooperadores lá, né? Então por que só pastor? Aonde isso está na Bíblia? Se só pode ser pastor, Paulo errou, porque Paulo celebrou a ceia em Corinto. E Paulo estava na mesma dispensação que a nossa, a igreja. Então não tem cabimento. Isso é regra de igreja, mas não é bíblico. O próximo é dons espirituais. Quem não congregar entre pessoas não pode ter dons espirituais, porque não vai ter onde usar. Em 1 Coríntios 12, cita vários dons espirituais para usar entre os irmãos. Nesse caso, teria o dom da palavra para pregar para quem? No verso 7, diz que o dom é dado a cada um para aquilo que for útil. Uma pessoa sem congregar, nenhum dom seria útil para ela, pois é para ser usado entre os irmãos. Aonde que ela ia usar os dons? Quem não congrega, Deus não pode dar certos dons, pois não terá onde usá-la. Em Efésios capítulo 4, lá cita lá a partir do versículo 11, se não me engano, né, os dons que, lá diz que Jesus deu dons à igreja, né? Então é para ser usado entre os irmãos e não sozinho em casa, né? Jesus fundou uma igreja, mas não era uma placa denominacional. Era a igreja primitiva fundada por Cristo no dia de Pentecostes. Jesus não mandou construir templos. A igreja eram as pessoas e o templo somos nós. Somos igrejas e templos do Espírito Santo. Esse argumento é aceitável porque é bíblico. Mas construir templos para congregar a igreja não é antibíblico, pois é um lugar para reunir. Claro, desde que seja uma igreja que tenha princípios bíblicos. Não estou falando de igreja mundana, né, que só serve para tomar dinheiro dos outros, como é o que mais tem por aí. Então, não é pelo fato de Jesus e os apóstolos não terem mandado construir templos que seria errado e muito menos pecado. Não é bíblico ser crente em casa sem congregar, mas não significa que a pessoa que não congrega vai perder a salvação. A única coisa que tira a salvação é o pecado mesmo. Esteja seguindo alguma igreja ou não esteja, o pecado separa a pessoa de Deus. Congregar é bíblico, mas o tal templo de 4 paredes de tijolos, onde as pessoas irão se reunir, seus ensinos devem estar em conformidade com os ensinos bíblicos. Então, se você for congregar em alguma igreja, veja que igreja é essa. Buscar uma igreja onde não explora a fé das pessoas, onde não usam argumentos para tirar dinheiro das pessoas, alegando que quanto mais você der, mais Deus vai te prosperar.
igrejas focadas em milagre, só prega milagre, só prega prosperidade, cura, isso, aquilo, não sou contra, né? Mas a prioridade é o Evangelho. Então, igrejas que não priorizam o Evangelho, fique de ouvido, né, empinado para ver o que vai ser ensinado nessa tal igreja aí. É isso aí, se gostou dá um joinha, se não é inscrito se inscreva e até o próximo.